Bom dia, tudo bom? Deus abençoe a sua semana, segunda-feira, né? Começando, então, uma oportunidade para que novos começos estejam aí na sua mente, no seu coração, que o recomeçar seja uma atitude de humildade, seja uma atitude inteligente da nossa parte, amém? Que Deus abençoe a sua semana. Romanos capítulo 8, a gente vai ler alguns versículos, a começar do versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. É um versículo muito conhecido, mas que a gente deve entender a profundidade dele. Aqui ele dá uma afirmativa, que todas as coisas contribuem para o bem, mas não é para o bem de todos. Todas as coisas contribuem para o bem de alguns, que são daqueles que amam a Deus e aqueles que andam segundo o seu chamado, segundo o seu decreto. E é certo afirmar que todos aqueles que amam a Deus, com certeza andam segundo os seus mandamentos, segundo as suas vontades, segundo os seus propósitos, não é verdade? E ele diz aqui: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, que é Jesus. Então, todas as coisas que acontecerem na vida daqueles que amam a Deus é para o bem. E que bem é esse? O bem de Deus vê para nós é que nós venhamos ser sempre cada vez mais parecidos com Jesus. Às vezes o seu bem, o que você acha que é bem, que é bom para você, está muito longe daquilo que o Senhor tem preparado para você, para nós. Então, o bem que o pai vê em cada filho é que cada filho seja cada vez mais parecido com o filho perfeito, que é Jesus. Então, todas as coisas que acontecerem na vida daqueles que amam a Deus vai cooperar para que ele seja cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o bem que Deus tem para cada um de nós. E como que faz para que a gente seja mais parecido com Jesus? Olha só o que está escrito aqui. No versículo 35 ele já fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas que eu acabei de falar, o que é tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, todas as coisas que vierem a acontecer na vida daqueles que amam a Deus é para que nós venhamos a estar cada vez mais parecidos com Jesus, porque Jesus passou por tribulação, Jesus passou por angústia, Jesus passou por perseguições, Jesus passou por fome, por nudez, por muito perigo e pela espada. E dessa forma, tudo isso que acontecer com você ou comigo será para o bem. É dessa forma, como está escrito aqui, que nada destas coisas nos separará do amor de Cristo, que isso não vai nos separar de Cristo, que isso ainda está escrito aqui, que sobre isso, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Você vai vencer em Cristo a angústia, a tribulação, a fome, a nudez, a perseguição e a espada. Não se preocupe, porque se você ama a Deus e se você está andando segundo os seus propósitos, os propósitos de Deus, todas essas coisas vai se tornar em bênção para a sua vida, porque se você for conseguir vencer, como está escrito aqui, sobre essas coisas nós somos mais do que vencedores.
Quando nós vencermos estas coisas, aí o que está escrito aqui? Nós seremos mais parecidos com Jesus, porque nada disso nos separará do amor de Deus. Olha só como continua aqui. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas essas situações que nós passarmos será para cada vez mais estarmos mais interligados no amor de Cristo. Pode parecer loucura, mas só que todo pai quer o bem para os seus filhos. E aquele que ama corrige, aquele que ama, que está vendo que um está saindo do caminho, ele vai lá e traz de volta para o caminho. Nós devemos entender que todas essas coisas o Senhor faz para nos moldar. O que seria de nós sem tribulação? Seríamos aqueles crentes, né? Aqueles cristãos acomodados, porque a tribulação nos leva a lutar, nos leva a querer vencer, nos leva a prosseguir. Então, que a gente vem entender que todas essas coisas que vier sobre nós, nós já somos mais que vencedores. E que todas essas coisas contribuem para o nosso bem, para que a gente venha aparecer mais próximos de Jesus. Olha só o que diz no versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. As criaturas, o mundo está esperando, ansioso pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera por nós, que nós sejamos mais parecidos com Jesus, porque eles precisam de nós. Olha o que diz no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Tem vidas que estão gemendo por pessoas cheias de Jesus, cheias da presença de Deus, por um abraço, por um milagre, por uma palavra, pela igreja. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós. Estamos todos gemendo pela presença do Espírito, pela paz do Espírito Santo, pelo manifestar de Cristo em nossas vidas. Então, para que a gente consiga ser um filho de Deus, para alcançar as criaturas, nós devemos o quê? Ter passado por tudo isso, ter vencido a tribulação, a angústia, a fome, a espada, porque todas essas coisas cooperam para o nosso bem, para nos tornar pessoas mais parecidas com Cristo, para nos tornar cristãos humildes, cristãos cheios da presença de Deus, cristãos com bons testemunhos, cristãos com experiências de milagres, experiências do amor de Cristo, porque nós temos que ter uma vida real, nós temos que viver o que Deus quer, o que Deus tem para nós de forma real aqui na terra. Venha a nós o teu reino aqui na terra como é no céu. Então, que você possa entender que tudo isso que talvez você esteja passando aí nesses dias é para que nós venhamos ser mais parecidos com Cristo. A sua resposta, o seu retorno à tribulação vai dizer se você é um daqueles que amam e confiam em Deus. Basta amar e confiar e andar segundo a vontade do Pai, porque está aqui, é certo que todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus traga entendimento e consolo ao seu coração, que tudo isso vai passar, que tudo isso você já é mais que vencedor e que tudo isso vai fazer você, eu e você, a estarmos mais parecidos com Cristo. Porque Jesus, sim, foi traído, foi perseguido, foi caluniado, foi injustiçado e ele venceu. Por conta disso, ele diz que nós também somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe a sua semana e que haja força do Espírito Santo sobre a tua vida e declare: eu sou mais do que vencedor. Tudo isso vai passar e nós vamos estar mais parecido com o Pai. Deus abençoe a sua vida.